E aí, galerinha, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de ciências. E aí vamos começar por um assunto muitíssimo interessante, que é movimento e coordenação do corpo, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai entender como os músculos, em conjunto com os ossos, executam os movimentos. E depois da segunda parte, a gente vai entender quem é que manda as informações para que esses movimentos sejam executados. Vamos nessa? Então, para começar aí, galera, vamos observar essa grandiosa atleta, né, que é a Rebeca Andrade, é uma atleta olímpica, participou das Olimpíadas de 2016. Se nós observarmos, vamos perceber que ela tem muita habilidade com os movimentos do corpo, né, pessoal? Só que isso não é só habilidade, pessoal. É necessário grande resistência muscular. E esses músculos precisam trabalhar em perfeita harmonia com os ossos para que esses belíssimos movimentos sejam executados, tá? Então, para a gente começar a entender como é que funciona essa questão do movimento do corpo, vamos começar a estudar, primeiramente, o esqueleto humano. De que é formado o esqueleto humano? Qual a sua função? Vamos nessa? Antes disso, vamos entender que existem dois tipos de esqueleto: o endoesqueleto e o exoesqueleto. Endo, esse prefixo aqui, quer dizer interno, tá? Ou seja, é um esqueleto interno. Já o exo, que é esse prefixo aqui, que significa fora, né? É um esqueleto externo, tá? Então, quem é que possui esqueleto interno? São os vertebrados. Então, nós, por exemplo, somos animais que possuímos o esqueleto interno, porque nós somos vertebrados, tá, galera? Já o exoesqueleto, tá? Quem possui esse esqueleto? São os animais invertebrados artrópodes, que são insetos, aracnídeos, crustáceos. Então, insetos como barata, formiga, borboleta, aracnídeos como aranha, escorpião, crustáceos como camarão, lagosta, caranguejo, siri, tá, pessoal? Então, para a gente entender o que é um exoesqueleto, quando você vai comer um camarão, por exemplo, você tira a casquinha do camarão. Aquela casca do camarão é o exoesqueleto do camarão, tá, galera? E, por exemplo, quando você vai comer uma patinha de caranguejo, você está quebrando ali a pata do caranguejo, né, com aquele martelinho. Você está quebrando o exoesqueleto do caranguejo, tá, pessoal? E existem tipos de crescimento, galera. Vamos entender como é que funciona o crescimento do vertebrado, que são os que possuem endoesqueleto, e vamos entender como funciona o crescimento do artrópode, que é aqueles que possuem exoesqueleto, como eu acabei de falar, insetos, aracnídeos e crustáceos, tá? Então vamos começar aqui pelos vertebrados, que somos nós. Observe esse gráfico. Nós temos um crescimento contínuo, tá, pessoal? Ou seja, o nosso esqueleto cresce junto com o nosso corpo. O que ocorre diferente nos artrópodes, que é um crescimento descontínuo. Se nós observarmos aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, um caranguejo. Então aqui, ó, o caranguejo cresce, 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 cresce. Chega um momento que ele para de crescer, estabiliza, e ocorre o que a gente chama de muda, tá? Ou seja, ele troca o exoesqueleto para voltar, então, a crescer novamente. Quando esse exoesqueleto não cabe nele novamente, ele para de crescer e tem uma nova muda, tá, pessoal? É como se fosse uma roupa, galera. Por exemplo, você quando tem uma roupa, chega um momento que essa roupa não cabe mais em você, você precisa comprar uma roupa nova, né? Porque você cresceu. É similar, então, aí aos artrópodes, tá? Então, eles crescem, 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 param de crescer, entre aspas, trocam de roupa. Cresce, 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 param de crescer, trocam de roupa, tá? Sendo que essa roupa, obviamente, é o exoesqueleto. E esse processo de muda, de troca de exoesqueleto, a gente vai chamar de equidise. Para a gente entender como é que eles fazem esse processo de muda, observa aí. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um caranguejo trocando o seu exoesqueleto, galera. Por que ele trocou? Porque essa casca aqui, tá? Essa carapaça, não cabia mais nele. Se não cabia, como é que ele ia continuar crescendo? Então, ele precisa trocar para poder voltar a crescer, tá? E esse exoesqueleto que ele trocou aqui, a gente vai chamar de exúvia. O processo de muda é equidise.
E o exoesqueleto que fica para trás é exúvia, tá? Então aqui, por exemplo, temos uma cigarra trocando de exoesqueleto. Olha aqui o exoesqueleto dela, olha aqui a exúvia. Então, depois que ela faz esse processo de troca, ela pode voltar a crescer e, obviamente, vai criar um novo exoesqueleto, tá, pessoal? Dito isso, vamos nos aprofundar agora no esqueleto humano, pessoal, tá? Então, o esqueleto humano, ele tem diversas funções no nosso corpo. Então, por exemplo, dá sustentação, permite a movimentação, protege órgãos internos, mas não se enganem, não só são essas funções não, tá, pessoal? Então, os nossos ossos. Os nossos ossos são formados de células, fosfato de cálcio, que é um tipo de mineral, e outros minerais, tá? Além do colágeno, que é um tipo de proteína, tá, galera? O que torna os ossos rígidos, que são duros, e resistentes. E ao todo, o nosso esqueleto possui 206 ossos, tá? E existem diversos tipos de ossos, galera. Eles podem ser classificados em diversas formas, tá? Então eles podem ser ossos longos, ossos curtos, ossos planos e ossos irregulares. Vamos entender direitinho o que é cada tipo de osso desse, tá? Então, ossos longos. O comprimento é maior que a largura. Então, se a gente pegar aqui o fêmur, a gente observa que o comprimento dele é muito maior se comparado à largura. Então, quando tem essas características, a gente diz que o osso é longo, tá? Exemplo, fêmur, tá? Que é o maior osso do corpo humano. Depois vamos para os ossos curtos, que o comprimento é muito próximo da largura. Então, se a gente calcular aqui o tamanho dele, é quase igual ao da largura, tá? Então, por isso que ele é um osso curto. Exemplo, a patela, ou chamado também de rótula, que está localizado no joelho, tá, pessoal? Temos os ossos planos, que são finos e têm formatos de lâmina. Exemplo, os ossos do crânio. Temos também o osso externo, que é esse osso que fica localizado aqui entre nossas costelas, tá? E os ossos irregulares, que é quando não é incluído em nenhuma dessas três classificações. Então temos, por exemplo, as vértebras, que formam a nossa coluna vertebral, tá? Prosseguindo então, vamos falar agora das funções dos nossos ossos, tá, pessoal? Então tem função de sustentação e locomoção. Lembre-se que por si só, galera, o osso não se movimenta, ele precisa do músculo junto, tá? Então tem essa função de sustentação e locomoção. Uma outra função dos ossos é proteção contra impactos. Então, por exemplo, as nossas costelas, tá? Elas protegem órgãos vitais como o pulmão e coração, tá, galera? E também uma outra função muito importante é a reserva de minerais. Ou seja, vamos supor que o seu corpo esteja com algum déficit de mineral, o seu corpo pode buscar esses minerais nos seus ossos. E pelo contrário, quando está sobrando, o seu corpo deposita esses minerais dentro dos ossos. Uma outra função muitíssimo importante que pouca gente sabe, galera, é que os ossos produzem células do sangue. Então, dentro dos ossos, tá, existe a medula. A medula vermelha, ela produz três tipos de células: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, as hemácias, também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos, elas são responsáveis por carregar o oxigênio, tá? Então, essas hemácias, elas distribuem o oxigênio por todos os tecidos do seu corpo. Os leucócitos, são também conhecidos como os glóbulos brancos, são células de defesa do corpo, tá? Então, protege contra, sei lá, bactérias, vírus. E as plaquetas são células responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando você se corta, o que faz aquele sangue parar de sair da sua pele são as plaquetas, tá? Que em conjunto com outros elementos formam uma espécie de redinha para evitar com que o sangue passe, beleza? Então, observando aqui, temos as hemácias,
glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas, beleza? Vamos agora ver as partes do esqueleto humano, galera. Então, começando aí pela cabeça. Então, a cabeça ela é constituída pelos ossos do crânio e da face, que é essa parte da frente aqui, tá? Então, os ossos da face, tá? Eles são fixos, tá? Tanto os ossos da face quanto os ossos do crânio, tá, galera? No entanto, nós temos a mandíbula, que ela é móvel. Todo o restante é fixo, tá? Não possui movimento. Por exemplo, galera, nos recém-nascidos existem cartilagens entre os ossos e esses espaços a gente chama de fontanelas, conhecida popularmente como moleira. Tá? Então todo bebezinho tem a moleira, vocês provavelmente já devem ter escutado. Cuidado ao alisar a cabeça do bebezinho, porque tem a moleira, tá, pessoal? Essas moleiras são importantes porque os ossos do crânio conseguem se movimentar para poder passar pela vagina no momento do parto, tá, pessoal? Então, a fontanela, ela permite essa passagem, tá? Além de permitir a passagem na hora do parto, permite também o crescimento dos ossos do crânio, ok? Então, os ossos da face, né, formam cavidades nas regiões do lado do nariz e na testa, chamado de seios da face, que quando essas regiões inflamam, a gente chama de sinusite, tá, pessoal? Então, aqui são os seios da face, tá? São espaços ocos dentro dos ossos, tá? Da testa e do nariz. Quando se inflama, produz esse muco e você tem então a famosa sinusite, né, pessoal? Que quem tem sabe que é muito ruim. Dá dor de cabeça, o nariz começa a escorrer, tá, pessoal? Olha, muito ruim mesmo. Vamos para a coluna vertebral, tá? Então a coluna é formada por 24 vértebras e ela tem a função de dar sustentação no nosso corpo e permite também vários movimentos, como a gente pode observar aqui, né, galera? Direita, esquerda, abaixar, levantar. Além do mais, protege a medula espinal que passa dentro dela, ok? Lembrando que a medula espinal, galera, tem uma série de nervos que levam informações para o corpo, né? Então, entre cada vértebra da nossa coluna, existem os discos intervertebrais, tá, galera? Que ele é formado de cartilagem e tem a função de impedir o desgaste das vértebras e ajuda a amortecer impactos. Então, por exemplo, quando você pula, quando você corre, se não tivesse esses discos intervertebrais, essa vértebra iria se juntar com essa e iria desgastar, pessoal. Isso daria uma dor imensa, tá? Então ele funciona mesmo como se fosse um amortecedor contra esses impactos, tá? No entanto, esse disco pode ter um probleminha, galera, que a gente chama de hérnia de disco, que ocorre quando o disco intervertebral ele sai do seu local e começa a pressionar o nervo espinal, causando uma dor muito forte, galera. Quem tem hérnia de disco sabe que é ruim, impede inclusive a locomoção, tá? Isso pode ser tratado com analgésico, mas existem casos onde precisa de cirurgia e também fisioterapia, tá, galera? Temos também a caixa torácica, né, que ela é composta por 12 pares de costelas, as vértebras torácicas e o osso externo, que é esse ossinho aqui do meio, e cartilagens, tá? A caixa torácica, galera, ela tem a função de proteger órgãos vitais como coração e pulmão, tá? Então a gente observa aqui a caixa torácica, as costelas, tá? E órgãos vitais como o coração aqui e o pulmão aqui, tá? Temos os membros superiores, que têm a função de manipulação e transporte de objeto. Então os membros superiores, eles são formados de diversos ossos, tá? Escápula, que é esse osso aqui, clavícula, húmero, rádio, una, que está aqui no braço, ossos carpais,
metacarpais e falanges, tá? Temos os membros inferiores, que tem a função de sustentação, equilíbrio e locomoção. É formado pelo osso do quadril, fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Galera, cuidado para não confundir ossos carpais com ossos tarsais, tá? Então, o carpo, metacarpo e falange fica nas mãos. Tarso, metatarso e falanges ficam nos pés, tá? Não esqueçam disso. Então, carpo, mão, tarso, pé. Bom, galera, e diversos fatores podem influenciar o crescimento dos ossos. Dentre eles, tem a questão hormonal, questão genética, se seu pai é alto, se sua mãe é baixinha, né? Também tem a ver com a alimentação e a prática regular de exercícios. Tudo isso em conjunto influencia no crescimento dos ossos, tá? Dizemos, galera, que a cartilagem, que é esse azulzinho aqui que a gente pode observar, ela funciona como um molde do osso, tá? Um molde do osso. Com o passar do tempo, essa cartilagem aqui, ela vai sendo substituída por tecido ósseo e assim o osso cresce. Então, se a gente observar aqui, ó, vamos lá, deixa o GIF voltar. Então, a gente tem o azulzinho, muita cartilagem, e depois, com o passar do tempo, a gente observa que esse azulzinho fica bem fininho, tá? Por quê? Porque ele já foi substituído por tecido ósseo. Uma coisa importante também de se falar, galera, é que a cartilagem, além de funcionar como um molde para o osso, ela funciona como um amortecedor. Lembra que eu falei lá dos discos intervertebrais que estão entre as vértebras? Funciona como um amortecedor. Entre as articulações também existe cartilagem. Por exemplo, na articulação do joelho. Se não tivesse essa cartilagem, se não tivesse esse amortecedor, o osso iria bater no outro. Iria causar uma dor imensa e um desgaste, tá? Então essas cartilagens elas são importantíssimas. Mas existem casos, com o passar do tempo, essas cartilagens elas podem, de fato, se desgastarem e a pessoa começa a ter dificuldades de locomoção, tá? Juntas ósseas, que são os locais onde dois ossos se unem. E as juntas ósseas podem ser divididas em duas: as juntas imóveis e as juntas móveis. As juntas imóveis, como o próprio nome já diz, são aquelas juntas que não são capazes de se movimentar. Exemplo, os ossos do crânio. Então a gente tem um osso aqui e um osso aqui. Eles não se movimentam. É uma junta imóvel, tá? Já as juntas móveis a gente vai chamar de articulações. Elas são capazes de se movimentar. Então, por exemplo, a junta do joelho, do braço, certo? E em relação a essas juntas móveis, que são as articulações, existem dois tipos. A dobradiça, que faz o movimento de uma dobradiça de porta. Então nós temos, por exemplo, o joelho, o braço. E também temos um outro tipo de articulação que é a bola soquete, galera, tá? Que ela faz um movimento de rotação. Então, por exemplo, aqui na escápula e húmero, nós temos uma articulação chamada bola soquete. Fazemos um movimento de rotação, ou seja, é um movimento mais amplo e aqui um movimento mais limitado, tá? Então, mais uma vez, dobradiça, temos aí a articulação do fêmur e da tíbia, tá? Observe que faz um movimento de dobradiça. E a bola soquete, nesse caso aqui, é o do fêmur e o osso do quadril, tá? Observa aqui o movimento de rotação, então um movimento bem mais amplo, tá? Vamos entrar agora nos músculos. Então os músculos, galera, são formados por células alongadas que são capazes de se contrair e por isso são responsáveis pelo movimento do corpo. E os músculos exercem dois movimentos: os movimentos involuntários e os movimentos voluntários.
Os involuntários são aqueles que não dependem da nossa vontade. Exemplo, os batimentos de coração, tá? Então, o músculo cardíaco, ele é um músculo de movimento involuntário, não depende da nossa vontade. Já os movimentos voluntários, podemos citar os músculos esqueléticos, que estão ligados ao nosso esqueleto. Então, o bíceps, o tríceps, todos esses movimentos são executados de acordo com a nossa vontade, tá? E uma coisa importante, galera, é que os músculos eles atuam em conjunto com os ossos, pois é a contração muscular que, por meio dos tendões, executa, então, o movimento. Então, aqui a gente tem o músculo se contraindo, temos o tendão e aqui a gente tem o movimento. Então, ao contrair o músculo, o tendão puxa o osso, executando, então, o movimento, tá, galera? Então, ó, repetindo. Contraiu, o tendão puxa o osso, ok? Passando para o próximo. Controle da musculatura. Então, o impulso nervoso é transmitido por todo o nervo até chegar às terminações nervosas, passando um impulso para a célula muscular que se contrai. Depois, galera, a gente vai estudar isso com mais calma, tá? Então, o sistema nervoso ele manda esse impulso para que esses movimentos musculares sejam executados, ok? Não se preocupem que depois vamos estudar com mais profundidade essa parte aí. Fermentação lática. Então, olha só, galera, para os nossos músculos se contraírem, eles precisam de energia, tá? Eles precisam de oxigênio e glicose. E esses dois elementos aqui juntos vão produzir o que a gente chama de ATP, que é energia para o músculo desempenhar suas funções, tá? Então, o oxigênio e a glicose são importantes na produção de energia para o músculo executar o movimento. No entanto, devido à intensa atividade física, esse oxigênio pode faltar. E quando falta, galera, o músculo começa a produzir energia por uma outra via que a gente chama de fermentação. E essa fermentação produz o ácido lático que causa dores musculares. Eu não sei se vocês já perceberam, depois de uma atividade física muito intensa, sei lá, você está correndo, andando de bicicleta, no outro dia quando você acorda, você está com uma dor muscular muito chata. Isso quer dizer que faltou oxigênio no seu músculo e o seu músculo produziu esse ácidozinho aqui, que é o ácido lático, que causa essa dor, tá? E com isso, galerinha, nós encerramos a nossa primeira parte da aula, tá? Já sabe, né, galera? Se não estudar, depois vai ficar ruim, tá? Então, metam bronca, estude bastante e dúvidas, estou disponível. Até a próxima aula. Tchau, tchau!